representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Gente amiga, muito bom dia! Voltamos nesta sexta-feira, 11 de abril. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Agradecendo em primeiro lugar ao nosso Deus pela vida, pela paz, por Jesus Cristo, a nossa tão grande salvação. A você também por estar com a Melodia, sempre aqui na 87,9 FM. Lembrando que além da frequência, estamos ao vivo no Instagram e no Facebook. Nosso aplicativo é só você entrar no site da emissora para poder baixá-lo, melodiaconquista.com.br. Na manhã desta sexta-feira, estou recebendo o pastor Vinícius Reis, Igreja Episcopal. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor André, pastor Firmino. Bom dia. Mais uma bênção, mais um dia que Deus nos concede estar aqui no Debate Melodia, né? Mandar um abraço aí para todos os ouvintes da Rádio Melodia. Amém. É isso. Conosco também o pastor Firmino Neto, segunda Comunidade Evangélica Shalom. Bom dia, pastor André, pastor Vinícius e pastor Gilaelson. Estamos aqui, né? Vamos que vamos. Deixa eu mandar um beijo para minha pastora, né, Mor, Maristela, o amor da minha vida. Também para minha sogra, se estivesse escutando aí, um beijo. Tá? E para todos os ouvintes, o irmão Almir, né, e a irmã Lúcia estão sempre na escuta. Um beijo para vocês. Deus os abençoe em nome de Jesus. E o pastor André Prates também. Bom dia, pastor. Bem-vindo. Bom dia, pastor Gilaelson. Bom dia, pastor Vinícius. Bom pastor dia. Firmino. Bom dia. Bom dia, amados ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Só queria aqui lembrar a todos que vamos iniciar nosso curso teológico do projeto Primeiro Amor no dia 14 de maio. Dá prosseguimento, né? Dá prosseguimento, né? Verdade. Primeira fase já concluímos. Muito bom. Tivemos a formatura em fevereiro. Muito boa, por sinal. Sim. Show de bola. Agora Negócio grande ali, hein? Quem quiser, só nos procurar. É isso aí. Vamos então iniciar o debate orando. Hoje eu vou pedir ao pastor André, por favor, pastor. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, Pai amado, Pai querido, na manhã desse dia, nós queremos mais uma vez render graças a Ti. Amém. Obrigado por tudo, Senhor. Eu quero te pedir ajuda ao Teu Espírito Santo para que venha nos conduzir nesta manhã com muita graça e sabedoria em tudo aquilo que foi discutido aqui, Pai. Que todos aqueles que estão nos ouvindo venham ser edificados e possam crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Amém. Nós te pedimos em nome de seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Vamos aqui ao caso comum, aspas. Sou insegura, me sinto solitária e inferior a todas as pessoas que conheço. Imagino que tudo isso seja por causa das humilhações e bullying que passei na infância e adolescência. Por mais que eu tente, não consigo gostar de mim e tampouco me sentir amada por Deus. Fecha aspas aqui ao comentário da ouvinte comum. Tema de hoje: será que fui criada para ser inferior aos outros? Agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Pois é, vamos lá então. Pastor Vinícius, sentimento de inferioridade, hein?
como que um cristão pode carregar essa condição, né? Sendo que ele passou por ou tem passado por um processo de novo nascimento. Como é que explica isso, pastor Vinícius? Assim, o que ela está falando aí é o que basicamente todo mundo passa, assim, né? Tem muitos traumas da infância, né? Eu mesmo posso falar por mim que eu tinha muito problema de inferioridade, assim, de conquistar as coisas, sabe? Eu tinha um problema de medo. Meu pai foi muito autoritário, sabe? Meu pai era aquele pai que a gente obedecia a ele por medo, sabe? E aquilo ali, às vezes, refletia num professor, numa pessoa que tinha autoridade sobre mim, eu ficava com medo, sabe? Eu via a figura de meu pai, sabe? Muitas vezes eu caminhei com isso muito tempo, assim, na minha vida, o que ela está passando. Então, isso me prejudicou em muita área da minha vida, né? E depois que eu conheci Jesus, como, né? Ele me resgatou das trevas. Isso foi uma coisa que Deus foi colocando no meu coração, que eu precisava trabalhar essa área na minha vida. Tá? E eu comecei a mudar isso aí. Até a minha esposa, quando a gente começou a namorar, ela falava: rapaz, você é muito pessimista, sabe? Tem muita coisa, tudo eu achava que ia dar errado, tal. Isso por um processo da infância, e eu sentia isso, né? E depois Deus começou a mostrar desde a infância tudo que foi acontecendo na minha vida até chegar ali naquele momento. Acho que eu tinha 20 e poucos anos ali quando eu comecei esse processo de libertação da minha vida. Então, o que ela está passando, acho que todos nós passamos, né? A gente tem muita coisa que vem da infância, que vem da criação, que vem dos pais, mas é o que Jesus diz aos judeus, né? Naquele momento de João, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então a gente precisa, né? Na caminhada com Cristo, a gente precisa ter esse processo, né? De cura, de libertação, né? Eu acho que conhecimento da Bíblia, da verdade, da oração, da entrega, no serviço a Deus. Deus vai trabalhando na nossa vida. Eu acho que Deus não deixa a gente ir da mesma forma, não. Se Deus começou a obra tem que ser completa. Mas a gente tem que abrir o coração da gente, né? Pedir a Deus também, assim, eu acho que o que precisa em muitas pessoas é elas olhar para dentro, sabe? A gente precisa olhar para dentro, sabe? Eu sempre falo lá aos irmãos da igreja: gente, vamos olhar para dentro, vamos parar às vezes de olhar, de culpar as pessoas, de ficar falando de A, de B, de C. Vamos olhar para dentro, o que é que a gente precisa mudar, não é? O que é que a gente precisa de cura, de libertação, porque tem coisa na área da vida que precisa ser apresentada ao Senhor, né? Para a gente receber cura, para a gente receber libertação, porque esse foi uma área da minha vida, eu tenho esse testemunho assim, eu gosto muito de falar: hoje eu sou outra pessoa, hoje eu encaro a vida, hoje eu enfrento, não tenho mais medo de nada, né? E eu vou para cima, é tanto que Deus me deu essa oportunidade de estar aqui, vim embora para cá, saí 1.300 quilômetros para enfrentar, né, essa batalha, porque Deus me preparou para isso, e Ele me mostrou: você precisa se curar disso aí. E aí eu fui trabalhando a minha vida. Então, é a frase de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a palavra de Deus, ela liberta a gente, né? Cristo liberta a gente. E essa... Mas se fosse em outra época, você não teria essa coragem de... Não tinha, não. Não tinha enfrentado o que eu passei aqui, né? Eu tô, assim, 6 anos aqui, ainda estou num processo. A vida é um processo, estou até... Mas muita coisa eu olho assim, capaz, se fosse da outra época, eu tinha desistido de primeira, né? Então, é isso aí. Muito bem. 11h20, nós estamos discutindo hoje sobre sentimento de inferioridade, né? Uma pessoa que está aqui expondo a sua realidade, que se sente inferior, e ela pergunta se ela foi criada para ser inferior aos outros, que é o que ela começa a pensar. Agora, pastor Firmino, a gente percebe, e ouvindo as pessoas, ouvindo histórias reais, que muitas pessoas reclamam que ouviram dos próprios pais que ela não seria nada na vida, que outras, umas ouviram que não ia casar, que não ia dar certo, que não ia conseguir nada. Como que a figura paterna pode chegar a esse ponto de liberar palavras tão negativas, já que são as pessoas que a gente tem na vida, que a gente passa a ter a certeza que elas nos amam de verdade, mas ao mesmo tempo elas proferem palavras desse sentido de maldição, né, para os filhos, e aquilo os filhos acabam levando durante toda a vida, né?
Se tiver um encontro com Cristo, por exemplo, e Jesus conseguir, né, reverter, quando Jesus reverte esse quadro, né, a pessoa consegue de fato mudar. Mas quando não, as pessoas levam isso, né, a vida inteira. O que faz os pais chegarem à situação dessa, pastor Firmino? Falta de sabedoria, né? Primeiro os pais, eles precisam entender que eles têm uma autoridade espiritual sobre os seus filhos. Isso independe de religião, né? Isso independe de credo, de crença, né? Pai é profeta, mãe é profetisa, natural de filhos. Foi Deus quem determinou isso e não tem como mudar isso, né? Os filhos estão sob a autoridade dos pais até um certo ponto, até um certo trecho da caminhada. Depois passa a viver a sua própria vida, construir suas famílias e exercer aquilo que os pais exerceram sobre a vida deles. E alguns pais, por falta de sabedoria, às vezes por ignorância, por estupidez, imprimem sobre os filhos esse estigma, né? Esse estigma com palavras. E, por sua vez, os filhos, eles não têm condição de ir limpando, né? Ou de ir filtrando aquilo que ouve. E, de repente, eles vão compactando isso na memória. E, principalmente no subconsciente, né? No subconsciente. E aquilo começa, daqui a pouco, como diz o psicólogo, como é o nome dele? Augusto Cury, né? A mente, o subconsciente da pessoa se torna um lixão de tantas palavras negativas e xingamentos e depreciações que ele ouviu ao longo da sua infância e média idade e adolescência e juventude, e não tem a capacidade de filtrar isso, né? E não tem a capacidade também de fazer uma faxina nesse lixão que se torna o subconsciente. E isso interfere diretamente no comportamento da pessoa, né? E se a pessoa não cuidar, isso vira um problema na vida da pessoa, e constantemente a pessoa se torna aquele está, né, passando do inconsciente para o consciente e gerando comportamentos, né, pensamentos, ideias e sentimentos, né? Há pessoas que acabam tão impactados por isso, ou tão dominados por isso, que entram em depressão, se suicidam, né? No caso aí é muito simples, a autoestima da pessoa está lá embaixo, né? E tanto na Bíblia quanto na psicologia, na psicanálise, os pais, eles têm um papel importantíssimo na vida dos filhos, né? O pastor Vinícius falou algo aqui que é muito comum acontecer, é projetar os pais nos relacionamentos adultos, né? É a mulher que projeta o pai no marido, é o marido que projeta a mãe na esposa, é o homem que projeta a figura do pai nos relacionamentos, né? Até de trabalho, né? De trabalho. E isso vai gerando uma vida doentia, uma vida sem qualidade. Sem qualidade. E a pessoa precisa entender que a priori é Jesus. Quando Jesus chega, ele chega desfazendo, né? Ele chega mudando, ele chega gerando um novo ser, uma nova criação, né? E a pessoa precisa entender que ela é uma nova criação em Cristo. Segundo aos Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criação nova criatura as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora tem situações que tá a mente, o subconsciente da pessoa, a mente da pessoa está tão carcomida, está tão tomada por esse tipo por essa situação, que ele não consegue sair sozinho, né, da situação. Ele precisa de uma ajuda, ele precisa de um apoio, né, ele precisa de uma mão que possa trazer para ele
apontar para ele, né, um caminho, né, e mostrar para ele que aquela realidade que ele está vivendo não foi projetada por Deus. E que ele não é o que o pai diz, ele não é o que as pessoas dizem, ele é o que Deus diz que ele é. E muito mais do que isso, né? A gente às vezes constrói a imagem, e fica preso à imagem da que as pessoas querem fazer da gente, né? É o marido que quer fazer da esposa a sua imagem e semelhança, é a esposa que quer fazer do seu marido a sua imagem e semelhança, mas todos nós precisamos entender que a imagem e semelhança quem tem é de Deus. Entendeu? É de Deus. Então não é a imagem do pai, não é a imagem do marido, não é a imagem da mãe, não é a imagem de pessoa alguma que deve refletir na vida da pessoa. É a imagem de Deus. Tá? E assim, deixa eu falar uma coisa que é interessante, porque eu refleti sobre isso e isso é um diferencial na vida da pessoa. É um diferencial. Né? Eu estava pesquisando certa feita sobre a vida, a origem, né? Minha origem, e eu cheguei à conclusão que eu concorri com 4 bilhões de outros, né? Com 4 bilhões de possibilidades de não ser eu a existir. E eu venci 4 bilhões de outras possibilidades, né? E cheguei ao pódio sozinho. Eu venci a batalha, a corrida da fecundação. E isso é ser vencedor. É ser vencedor. E então, quando eu nasci, isso para mim foi uma vitória. Para todo ser humano é uma vitória. Ele venceu uma concorrência estupenda de 4 bilhões, nasceu. É uma vitória. Mas quando ele encontra Jesus, ele renasce. E ele deixa de ser vencedor e passa a ser mais do que vencedor. Em Cristo, nós somos vencedores quando corremos a corrida da fecundação. E quando encontramos Jesus, nos tornamos mais do que vencedor. Vencedor se torna pouco. E essa pessoa precisa entender isso. Que em Cristo ela é mais do que vencedora. Tá? E ela não tem que ficar presa àquilo que o pai disse, ou que a mãe disse, ou que alguém disse, ou que venha dizer. Ela tem que estar presa àquilo que Deus diz para ela. Aquilo que Deus diz que ela é. Isso é que ela tem que botar na sua mente. Isso é que ela tem que pensar, né? Isso é que ela tem que refletir. Muito bem. Pastor André, ela diz aqui, e aqui acho que é um dos pontos mais graves, que ela não consegue gostar dela mesma. O problema da pessoa ter essa baixa autoestima e ter sido bombardeado por tantas palavras negativas, que foi o que foi discutido aqui, né? E os pastores falaram, é que ela não consegue olhar para ela mesma e valorizá-la, né? A inferioridade tem esse poder de arrancar essa capacidade da pessoa de auto-se-valorizar, sabe? Eu não estou falando de ser narcisista, eu estou falando de valorizar o potencial, valorizar a beleza. Tem pessoas que chegam em um ponto que não tiram uma fotografia, não suportam ouvir a própria voz, né? Evita espelhos. A vida dela é fazer comparações com outras pessoas, o que a pessoa faz. Ainda mais hoje com a mídia, né? Exato. Hoje está mais complicado. Esse ponto negativo foi potencializado com as redes sociais, né? Eu mesmo, particularmente, eu tenho um tempo em Facebook, Instagram. Hoje eu estou só no WhatsApp por conta do trabalho e livros. Pronto. Minha filha também está no mesmo caminho. Tenho conversado muito com ela. E, abrindo parênteses, falando aqui de filhos, palavras de pai para com os filhos, eu também passei por isso, pastor Vinícius. Isso que eu sou pastor, eu passei e eu fui perceber isso mais na frente, já no meu ministério. Eu percebi que eu tinha uma personalidade fraca. Eu era muito tímido para tomar decisões também. Então eu ficava intimado,
intimidado, perdão, obrigado, pastor, intimidado com algumas situações. Então, assim, eu tinha, às vezes, dificuldade de tomar decisões firmes e ser mal visto, e ser taxado como uma pessoa cruel, ruim, etc. Então, mais na frente, eu descobri que isso aí era reflexo daquilo que eu passei lá atrás, sabe? E hoje, eu vejo na minha filha algumas características, mas eu converso muito com ela. Ela tem 14 anos, então eu converso muito com ela sobre isso, sobre a questão de não permitir que a timidez, a vergonha, o sentimento de inferioridade interfiram na vida dela, no dia a dia, sabe? Que particularmente isso aí interferiu muito em minha vida em muitas coisas, profissional, ministerial, conjugal e etc. Então hoje eu já me despertei para isso. E é um problema muito sério. A gente está tratando de um assunto aqui que não é um assunto que, vamos inventar um tema aqui para o programa para ocupar o espaço do programa na sexta-feira. Não, é um tema muito sério. E que as igrejas precisam tratar desse assunto, as famílias precisam tratar desse assunto, os pais precisam ficar atentos. Quando eu vejo um pai tratando um filho dessa forma que o pastor Firmino descreveu, o pastor Vinícius descreveu, eu penso que talvez ele também recebeu essa criação, né? E é uma Foi uma herança que ele recebeu, né? E que tem que encerrar em nós. Tem que encerrar em nós. Né? Tem que encerrar em nós. Certeza. Então, assim, é difícil, pastor, é difícil conviver em uma sociedade tão concorrida, tão capitalista, tão vaidosa nos dias de hoje, com esse sentimento. Porque a impressão que a gente tem é que todo mundo é melhor que nós. Né? Aí acontece dois extremos, para encerrar minha fala. Quando a pessoa chega nesse patamar, que aí já vira uma doença aguda, é aguda que fala, pastor? Sim. Aguda. Nosso psicanalista, né, está aqui do lado, então tem que recorrer. Chega nessa doença aguda, essa pessoa pode ir para os dois extremos. O primeiro extremo é se sentir a pior pessoa do mundo e de repente ela tem picos de sentir a melhor do mundo, né? Sentir melhor, mais especial que fulano, que ciclano, né? Aí é uma situação do maníaco depressivo, né? Que é uma espécie de bipolaridade. Isso fica oscilação, né? Oscilando. E eu percebo isso em algumas pessoas, às vezes eu descubro isso, eu percebo, detecto isso aí. A gente que é pastor, a gente tem um pouco de tudo, né? Tem psicologia. E como tem? A gente analisa. Então, eu acho que o conselho que a gente tem que eu dou é, no caso de um cristão que conhece o Senhor, é se apegar ao Senhor. Se apegar a Deus, buscar se esperar em Jesus. Lembra de Gideão, né? Estava lá malhando o trigo, né? E ele com aquele espírito, não, eu sou o melhor da minha tribo, não sei o que e tal. Aí, vai lá, vai nessa tua força. Que força eu tenho? Vai nessa tua força que eu estou contigo. Em Joel, diz assim, pega as suas enxadas, transforma em armas, em espadas, e vai descrevendo, daqui a pouco diz assim, e digo fraco, eu sou forte. Eu sou forte. Então, eu quero encerrar minha fala dizendo isso. Você que está nos ouvindo agora, que está passando por essa dificuldade, Deus manda dizer, digo fraco, eu sou forte. Uhum. Muito bem. Eu lembrei de Moisés, né, que colocou algumas dificuldades, né? Eu não sei falar, minha língua é pesada, enfim, começou a colocar algumas dificuldades no chamado. Mas depois do intervalo a gente vai falar sobre o enfrentamento, viu? Como é que a gente faz para enfrentar esse negócio aí, né? Essa inferioridade, esse sentimento, né? A baixa autoestima, né? Daqui a pouco a gente volta. Vamos rapidinho ao intervalo. Estamos apresentando Debate Melodia. Eduardo e Mônica trocaram o telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontraram então no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de cabelo. Motorista, reduza a velocidade e mantenha a distância segura ao ultrapassar o ciclista. Ciclista, pedale do lado direito e no sentido da pista. Quem compartilha a via, mantém sua história de vida. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir.
Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. No Brasil Atacarejo, a Páscoa é recheada de ofertas, sempre com variedade para você fazer muita economia. Frango congelado, quilo 8,90. Arroz parboilizado tipo urbano, 1 quilo 4,98. Linguiça para churrasco Naturalis, quilo 13,80. Válidas até 13 de abril. Nesta Páscoa, celebre, reúna e garanta o melhor para você e sua família no Brasil Atacarejo. Esse é mais barato, esse é nosso. A Cortina e Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina e Cia, @Cortina e Cia VDC. Branca de Neve, da Disney. A clássica história ganha vida e chega aos cinemas. Com um desejo em mim que pelo ar se expande e sob o céu tão grande, eu quero a minha liberdade. Este é o nosso reino e nós o queremos de volta. Branca de Neve, da Disney. Hoje, somente nos cinemas. Verifique a classificação indicativa. Voltamos a apresentar Debate Melodia. É isso, 11 horas e 38 minutos na Melodia. Agora nós estamos discutindo hoje o tema sobre essa questão do sentimento de inferioridade, né? E uma ouvinte comum que pergunta, será que eu fui criada para ser inferior aos outros? Vamos lá, pastor Vinícius. Essa coisa de você fazer um enfrentamento, como eu havia deixado aqui pendente depois do intervalo, acho que é fundamental você também ver a origem, porque essas coisas costumam ter uma origem, né? No seu caso, você citou o exemplo aí tinha a dificuldade com seu pai e tal, mas enfim, ir em busca dessa origem, como foi que isso tudo começou, e fazer esse enfrentamento, ou a pessoa vai ficar a vida inteira assim, se escondendo, enfim, fugindo, né, de enfrentar a realidade para uma possível cura, né? Tem um livro de John Maxwell, A Liderança de Ouro, né? Aí tem um capítulo 2, foi o tema da liderança. A pessoa mais difícil de liderar é você mesmo. Muito bom esse livro e foi do seminário. Então, acho que a primeira coisa é a gente fazer um raio-x. Eu mesmo comecei, na minha época, assim, que eu comecei a vivenciar isso, a gente fazer um raio-x da nossa vida. Achar o problema e começar a trabalhar nisso, né? E começar a mudar atitudes, mudar muita coisa na vida da gente. A gente precisa fazer isso. Então, eu acho que tem que se fazer um raio-x da vida. Eu acho que as pessoas hoje, elas vivem muito... Isso é comum, olhar para o outro. Né? A gente gosta muito de olhar, de apontar, de fazer comparação. Eu acho que a gente primeiro tem que olhar para dentro, sabe? É uma coisa que eu tenho trabalhado muito lá na igreja, sabe? Às vezes as pessoas são soberbas, né? E humildade é isso, né? A gente olhar para dentro. Né? Às vezes a gente acha que humildade é uma roupa, é uma coisa, tal, que eu vou andar assim. Humildade não é isso, não, gente. Pisar devagar, falar baixinho. Falar baixinho, porque eu sou humilde. Não, humildade não é isso não. Humildade é você reconhecer, saber suas fraquezas, né, a sua força, e aí você trabalhar nisso aí.
Então eu acho que a pessoa tem que fazer um raio-x, primeira coisa. Foi o que eu fiz. Eu passei e disse, rapaz, isso aqui não combina mais comigo, tal. Lembrar das palavras bíblicas também, eu acho que é uma coisa importante, né? Deus me amou, Deus amou o mundo de tal maneira, Jesus, eu já tenho uma vida eterna. É quem está lembrando disso, gente, no momento que a gente passa por isso também, numa dificuldade no ministério, uma dificuldade no trabalho, uma causa familiar, uma doença, um negócio. E aí tem que botar a palavra de Deus à prova ali, e lembrar, abrir a Bíblia, dizer, isso aqui é fato, aconteceu com Paulo, aconteceu com A, com B, na palavra de Deus, e pode acontecer comigo. E muitas vezes já aconteceu comigo, acho que já aconteceu com todo cristão. A palavra de Deus traz cura para o nosso coração, sim, né? E quando a palavra, eu não sei se meus irmãos aqui concordam, mas eu não concordo com o culto de libertação e fazer aquela coisa toda, tal. Eu acho que a palavra em si, ela já liberta. Quando você vai para o púlpito pregar, quando você lê a palavra de Deus, você medita nela dia e noite como manda, eu acho que você já começa um processo de libertação naturalmente. Você quer se libertar? Você quer um enfrentamento, você quer conseguir vencer isso? Lê a Bíblia todo dia. Abra a palavra de Deus, lê a Bíblia, medite nela. Agora não adianta só ter o conhecimento não, gente. Tiago vai falar sobre isso. A gente precisa praticar a palavra de Deus. Essa semana mesmo preguei sobre a língua, Tiago 3. Né? E aí a gente está falando de palavra, do pai e da mãe. A palavra ela tem o poder de trazer maldição para a vida da gente e trazer bênção para a vida da gente. Tá tudo aqui nesse pedaço de carne aqui, né? Que Tiago diz, é difícil de controlar. Aí ele vai falar do navio, né? Do cavalo. Da fagulha aqui. Da fagulhazinha que toca fogo em tudo. Na floresta. Né? E depois da fonte. Ele fala da fonte da árvore, que da mesma fonte pode sair coisas amargas, ruins, e da fonte também pode sair uma coisa boa, água doce para beber. Isso. Mas da mesma fonte não pode sair as duas coisas, né? A gente não pode dizer que é cristão, como ela aqui está dizendo, e viver uma vida assim, gente, pessimista. Que testemunho eu estou dando? Como é que eu vou ajudar as pessoas se eu estou numa situação dessa? Não vou ajudar ninguém. Eu não estou conseguindo sair dessa. Eu vou falar o quê? Para quê? Ficar calado. Adianta. Tem muita gente que a gente vê a vida toda... Aí o cara olha assim, você que está querendo ajudar quem desse jeito aí? Você não vai ajudar ninguém. Né? A gente precisa primeiro... observar isso. Eu acho que a primeira coisa aí, primeiro não, é essencial, é olhar para dentro, é começar a buscar mudança na vida. O pastor Firmino falou uma coisa interessante, nós somos mais do que vencedores, né? Não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores, sabe? E a gente precisa viver isso, sabe? E a gente precisa realmente tomar posse disso, né? E a gente é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Vamos falar dessa questão da origem, voltar, pastor Firmino, porque às vezes, geralmente, isso implica em pessoas que têm autoridade sobre nossas vidas ali, né? É muito fácil isso acontecer logo na infância, né? Às vezes um pai, uma mãe, um professor, né? Alguém, um avô, uma avó, e às vezes num momento de ira, né? De descontrole emocional, do próprio pai, da própria mãe, às vezes, libera uma palavra em que nunca mais ele vai conseguir consertar aquilo, porque aquilo penetrou na alma daquela pessoa e ela tomou aquilo como verdade, né? Às vezes, coisa simples da vida, a criança está lá fazendo um dever da escola, né? Uma atividade, né? Antigamente a gente falava dever, viu? Dever de casa. Dever de casa. E fazendo atividade, e aí de repente um nervosismo ali, seu burro, você não aprende nada, pronto. Aquilo ali às vezes basta. E cada pessoa tem uma estrutura, uma interpretação das coisas, e aí, pastor Firmino, a origem e o enfrentamento. Rapaz, infelizmente eu tenho dito isso, que toda manipulação ela é demoníaca. Deus, ele não manipula ninguém. Jesus não veio para manipular ninguém, mas Satanás é manipulador. E os pais, eles têm a mania de manipular os filhos de alguma forma, e às vezes com o mau uso da palavra, com xingamentos, né, com gritos. Você falava aí, eu lembrava das 3 coisas que não voltam atrás. Né? Uma flecha lançada, uma oportunidade perdida e uma palavra dita. Né? Então a gente precisa tomar cuidado, e os pais precisam tomar cuidado com aquilo que a maneira como eles tratam, como eles falam, como eles manipulam,
ou tentam manipular os filhos. Porque educar não é manipular, educar é ensinar. Né? Mas há muitos pais que acham que é na manipulação do grito, do xingamento, que ele vai obter uma resposta, né, dos filhos para aquilo que eles querem obter. E eu estava refletindo não há muito tempo sobre Lacan, que é um psicólogo, psiquiatra, e assim, um expoente da psicanálise, e ele fala da selfie, né, que é a imagem da pessoa. E que os pais, eles estão para construir uma imagem sólida, equilibrada de seus filhos, mas ao contrário, os pais são os primeiros a quebrar essa imagem do filho. A importância dos pais na vida dos filhos dentro da psicanálise e para Lacan é tão importante que até o desmamar a criança fora do tempo, se mamou demais ou se mamou de menos, pode interferir no caráter e na personalidade da pessoa lá na frente. Entende? Tamanha a importância dos pais. Pastor, é bíblico a importância dos pais na vida dos filhos? É bíblico. É tão importante que a Bíblia, ela traz consigo no decálogo, né, que é o código moral que a Bíblia, Deus apresentou a Moisés, um respeito tão grande, uma honra tão grande que os filhos devem ter aos pais, né? E é assim, eu penso e vejo dessa forma, né? Você ser considerado traz para você, ser considerado traz para você uma responsabilidade tão grande quanto a de quem deve lhe considerar, né? Então, assim, os pais pedem que os filhos considerem os seus pais com honra, sob julgamento de ter vida curta, né? E de ter interferência na longevidade. Não é isso que diz a Bíblia? Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Tamanha é a responsabilidade também dos pais para com seus filhos, né? Para com seus filhos. Mas infelizmente os pais não têm ensinado seus filhos a lhes honrarem, né? A lhe darem a honra, né? A autoridade, ela não é imposta. O que é imposto é tirania, tá? Mas assim, há muitos filhos que têm a sua selfie arrebentada, que é o seu ego estilhaçado pelos pais desde a infância, através de palavras, de xingamento, de palavrões, né? Aquele complexo de urso que nós às vezes temos, né? Diante de uma discussão, diante de uma situação, queremos falar alto, queremos urrar. Eu sempre ensinei a minha igreja, a igreja que eu pastorei: pai, você quer conversar com o seu filho? Não converse em pé. Sente para você ficar na mesma altura dele. Ou então fique de cócora e fale na mesma altura do olho do filho. Para você não gerar intimidação. Autoridade não rima com intimidação, né? Autoridade não rima com imposição. Isso é tirania. Mas enfim, agora a questão da solução, o pastor iniciou aqui com o autoconhecimento, a pessoa conhecer a razão, a causa, a circunstância pela qual ele chegou àquele patamar, né, de vivência, é uma boa parte do caminho andado para a solução, né? Para a solução. Porém, eu como psicanalista, eu tenho usado bastante, depois da anamnésia, que é esse analisar a si mesmo, né? Fazer uma auto-anamnese, né? Na linguagem da psicanálise. Eu tenho sempre utilizado a ferramenta da contrariedade, né? Ao depressivo, falei que eu estava comentando aqui em off, a pessoa que está com depressão, ela quer reclusão, escuro, né? Não vê ninguém, não falar com ninguém. E qual é o princípio da contrariedade? Dizer não para tudo isso. Dizer não para tudo isso.
Tem um momento lá de Elias, lá na caverna, que Deus foi tratar com ele, e Deus ativou o racional dele. Deus tem uma pergunta que é assim: o que fazes aqui, Elias? Não é assim? O que fazes aqui, Elias? Mas, na verdade, o que Deus está falando com Elias ali, para confrontar Elias, por que tu deixaste chegar a esse ponto, Elias? Por que tu deixaste chegar a esse ponto que você está? Mas não tem meu mais. O que é que você pode fazer agora? O que você tem que fazer para poder sair dessa situação? Né? E ali tem, sou eu, a comisseração, mataram todo mundo, não, nada disso. Deus foi só contrariando ele. Não é nada disso que você está dizendo. Não é nada disso. Tem lá ainda uma quantidade de profetas que não foram assassinados, está lá sofrendo igual você sofreu, e foi só contrariando o texto. Né? Inclusive, a primeira contrariedade de Deus foi, ele não queria comer, ele disse, come. Quando a pessoa está numa situação dessa, num estado emocional, né, aí entra em duas questões, por ansiedade, né, ou come demais, ou come de menos. Elias, no caso de Elias, não queria comer. Mas o princípio da contrariedade. Quem é você? O seu pai diz que você é isso. Não. Deus diz que eu sou isso. Então eu contrario a voz do meu pai com a voz de Deus. Muito bem. Pastor André, hoje muito se fala, assim, principalmente a geração antiga, a geração da transição, né? Se fala muito da fragilidade emocional dessa nova geração. Né? E uma das coisas que se tem observado é que o modelo de criação também mudou. Né? Dizem que antigamente os pais estavam muito mais preocupados em preparar os filhos para a vida, para o enfrentamento da vida. Né? Tanto que se você tivesse algum problema na escola, os pais chegavam em casa, os pais cobravam para você resolver. Né? E ainda dizia assim, se você não resolver, você chegar aqui, você apanha. Né? Ainda dizia isso. E a crítica seria hoje que os pais estão muito mais preocupados com a formação do filho, o que ele vai ser e quanto que ele vai ganhar. Né? Enfim, o senhor também vê essas características, pastor André, essas mudanças? Eu penso que todos nós aqui da mesa de debatedores passaram por esse processo de transição, né? Nós pegamos essa fase que a gente tinha esses problemas na escola, na rua. Eu brigava na rua e contava nada pro meu pai, ficava escondido. Eu chegava e, que foi isso? Nada não, né? Já com medo dele me confrontar. Dizer, vai lá e resolve. Não era assim que jeitão. E ao mesmo tempo a gente foi passando por esse processo de transição na nossa sociedade, no mundo, e a gente pegou hoje uma fase, um grupo, uma sociedade onde existe uma geração que está extremamente sensível, né? Emocionalmente, fisicamente também, espiritualmente, principalmente espiritualmente, estão muito sensíveis. Hoje, por exemplo, na nossa geração, não é comum uma pessoa chegar com 18 anos sem saber o que vai ser, o que é da vida, né? Você chegava a essa idade, você já estava resolvido, né? Na minha época, eu com 6 anos, eu comecei a trabalhar na feira, vendendo cebola, alho pro meu tio. Meu pai, com 14 anos, saiu de Total Conquista e foi ser pintor automotivo no Espírito Santo. Né? Então, as crianças naquela época amadureciam mais cedo. Até o aspecto deles parecia ser mais velho, né? Exatamente. Né? Então, hoje existe uma super proteção. Você vê hoje rapazes com 24 anos, 26 anos, morando com os pais, 28, 30 anos, 30 e poucos anos morando com o pai. Não é nada de errado, depende do contexto, né? Mas estou falando assim, o comodismo está muito... Então, o que o pastor Geraldo falou é uma realidade muito notória. A geração de hoje, os pais de hoje, as famílias de hoje, está muito preocupado com o que a criança vai ser no sentido profissional, de ganhar. E isso deixa uma lacuna e é muito prejudicial, porque a criança, ela fica, o rapaz, ou a moça, ela fica sem a parte principal, que é o que você precisa ser.
como pessoa, como indivíduo. Antigamente o pai instruía para ser, né? Pra ser. Hoje os pais instruem para ter. Né? Eu lembro que uma vez eu cheguei com um carrinho que eu comprei. Um carrinho eu comprei na mão de um vizinho lá, um carrinho que puxava assim para trás e soltava e saía. E eu aqui com esse carrinho, eu comprei sem falar com ele. Com meu pai, eu comprei e levei para casa. Foi que depois eu pagava. Né? Ele chamou o carro e mandou devolver na hora. Falou assim, não mandei você comprar. E eu tive que ficar quieto, não chorei nem nada. Né? Então, você percebe que nos detalhes, a criação é muito diferente. Então, hoje, aquela época a gente era criado o quê? Dar palavra, cumprir, aquela coisa de ser honesto, não pegar ser nada homem, de ninguém. né? No caso dos Isso, homens, né? ser homem, assumir responsabilidade, aprender uma profissão cedo, não era assim? Claro que eu sei que tem o lado positivo, mas também teve o lado negativo também dessa geração. Não desonrar as filhas dos outros. Sim. Isso era ensinado. Não tirar de casa, né? Sim. Não tira filho de ninguém de casa. Hoje banalizou tudo isso aí. Zygmunt Bauman, o sociólogo, né? Ele vai dizer que a nossa sociedade está vivendo uma sociedade líquida. Os princípios líquidos. E eu vou além, disse Zygmunt, ó, ousadia. Eu vou além dele. Eu vou dizer que nós não estamos mais vivendo uma sociedade líquida. Nós estamos vivendo uma sociedade de princípios gasosos. Evaporando, né? Está evaporando, ou seja, outrora, princípios que eram sólidos. O pai tinha autoridade, a mãe tinha autoridade. Fora do pai, fora da casa, os professores tinham autoridade com as crianças. O avô, a avó tinha autoridade. Hoje acabou, né? A família se sentava na mesa para comer. Hoje cada um pega o seu prato, vai para lá, quando tem tempo. Havia uma preocupação em instruir a pessoa para ser alguém. Hoje não, hoje a instrução é seja o que você quiser e não deixe ninguém contrariar isso. E para fechar aqui, eu fiquei muito triste e revoltado quando fui iniciei um curso de mestrado na UESB, e dentro daquele contexto lá, eu vi gente criticando esse padrão antigo. Diz que era um padrão machista, patriarcal, que não sei o quê, essa questão do pai sentar na quina da mesa, de comer todo mundo junto, a mulher servir, a esposa servir, a esposa não trabalhar, ficar em casa cuidando das crianças. E você vê uma pincelada aí de feminismo, né? Mas tudo. Então. E ontem eu estava assistindo um programa na TVE, que é bem tendenciosa, e estava defendendo a poligamia. Sim, sim. Eu achei aquilo um absurdo, dizendo que tem que ser, hoje é a coisa mais normal. Um homem ter 2, 3 mulheres, a mulher também pode ter casado, ter outro homem. Eu falei assim, na sociedade, se Zygmunt Bauman estivesse vivo, falou assim, esse negócio de sociedade aí que acabou, viu? Nós estamos evaporando. Agora vai até sumir, desaparecer. Já foi feita outra transição aí, né? Só o Senhor. Agora sim, pastor, se a gente... Jesus é a rocha eterna. Se nós estivermos nessa rocha, pode vir vendaval, pode vir chuva, pode vir o que for, a nossa casa vai continuar firme. Firme. Então, Cristo vai ser sempre o nosso referencial. Isso. Ele precisa. Olhando sempre para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Isso. Né? E a gente não pode tirar os olhos Sempre porque as sociedades elas mudam, né? Elas alteram, elas se corrompem, né? Mas olhando para Cristo, você o que a palavra diz é que ela permanece para sempre, né? Muda, seja lá o que tiver que mudar, mas a palavra tem que ser a mesma. Ontem eu falei lá em casa, conversando com minha esposa, eu falei assim, a gente precisa voltar às origens, não é olhar para frente. A igreja não tem que olhar para frente, a igreja tem que olhar para trás. É a única que não pode quebrar o retrovisor da história, é a igreja. Muito bem. Verdade. 11h59, gente, quero agradecer os nossos debatedores aqui pela colaboração, o pastor Vinícius, também o pastor Firmino Neto e o pastor André Prates. Muito obrigado a todos. Você também pela audiência, Melodia. Chegando aí, Rádio Chofé, nosso amigo Léo Pereira. E o nosso debate fica assim. Segunda-feira, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.